Os números são impressionantes. São 27 estados participantes, 15.525 funcionários, 162 agências, 62 superintendências, 472 equipes de autodesenvolvimento, 895 consultores, 2.132 EAPs desenvolvidos, 2.136 participantes da gerência média e 224 administradores. 11 toneladas de material de treinamento. Oxana, é muita coisa. Um número muito grande, 310 mil prêmios distribuídos na Raspadinha. Como é que vai ser organizar e conduzir, preparar 381 convenções no Brasil inteiro? Fala um pouco disso para a gente. Bom, esse momento agora exatamente ele vai receber essa energia toda que as pessoas colocaram nesse processo. Ao longo de 5 meses, as pessoas tentaram, gostaram, não gostaram, sofreram, discutiram, aprenderam um procedimento novo, um controle estatístico do processo, novas ferramentas, mas o mais importante disso tudo é que todo mundo aprendeu ao mesmo tempo. Então, até agora a gente não conhece nada semelhante em termos de treinamento em nenhuma empresa, porque você pega 18 mil pessoas e transfere um determinado know-how, um determinado conhecimento simultaneamente. Mas isso não pode parar. Esse conhecimento, essas ideias, essas novas alternativas de procedimento proposto pelas 15 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas, é preciso que isso permeie a organização. Que as pessoas conheçam os problemas que estão na sua dependência, os problemas de rotina, o problema de atendimento das necessidades do cliente, para fazer uma grande revisão do nosso rito de produção, do nosso rito de comercialização dos produtos. Então, esses números realmente são impressionantes, mas eles todos estão balizados e alicerçados em mais de 2 mil pessoas pelo Brasil que abraçaram esse projeto. Nós temos líderes, consultores, equipes de autodesenvolvimento, superintendentes, gerentes, formando a grande rede interna de garantia da qualidade. O que permitiu a distribuição, por exemplo, de mais de 310 mil brindes foi exatamente essa rede, que em cada agência, para cada 3 gerência média, você tem um consultor, para cada 50 funcionários, você tem um líder, e nós pretendemos usar essa mesma estrutura. A estrutura que trouxe até aqui vai agora canalizar e receber essa energia desses 5 meses, que foram meses que as pessoas passaram pelos mais diversos tipos de emoção, pelos mais diversos tipos até de sofrimento, porque aprender não é fácil, como aprender a andar de bicicleta, depois é fácil, mas a primeira vez não é tão fácil. E então o que a gente vai fazer agora é fazer uma grande homenagem a essas pessoas. É uma grande homenagem ao funcionário, é uma grande homenagem ao ser humano, é uma grande homenagem à capacidade intelectual das pessoas, a capacidade de interferir nas coisas que estão fazendo. E para isso nós precisamos criar as convenções de forma que o grande ator, que o grande espetáculo esteja na mão dessas pessoas que além de produzir o que tinha que produzir para a gente continuar em pleno voo, né, com a nossa empresa, elas ainda se dedicaram a sugerir alternativas de melhoria, de enxugamento, de reforço da musculatura da organização. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, através dessas mesmas pessoas que hoje têm uma facilidade muito maior, é o desenvolvimento de 381 convenções praticamente simultâneas, que vão acontecer ao longo de 3 ou 4 meses. E para isso nós desenvolvemos padrões, tá? Nós temos manuais, por exemplo, do administrador, o manual do líder, o manual do consultor e os manuais de bolso. A exemplo dos manuais que a gente teve ao longo do PEC, a nossa equipe aqui teve o cuidado de desenvolver os manuais das convenções. Então não tem muito problema, porque na verdade é uma grande festa. E essa grande festa, ela vai estar pautada, primeiro na cultura regional. Eu acho que nós vamos ter festas completamente diferentes no Pará, no Rio Grande do Sul, em Brasília, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? com o tempero de cada povo, de cada cultura. Mas o mais importante é que é uma grande festa. Então, o procedimento padrão, o básico, que vai permear tudo isso, que vai permitir uma ordem,
apesar de ser uma grande festa, um grande momento de confraternização, existe um plano de fundo muito sério por isso aí, através desse grande evento. Porque você imagina que as pessoas tiveram a oportunidade de aprender a fazer o EAP no treinamento, no ano passado, no curso de 2 dias. Depois tiveram a oportunidade, ao longo das semanas, discutindo com os consultores, com os funcionários. Sofrendo. Sim. Agora eles estão tendo a oportunidade de aprender passando a limpo, conferindo, para preparar as apresentações. Depois a gente sabe que você também, falando, você acaba aprendendo. Então cada equipe vai aprender também, mostrando para as pessoas o que ela está contribuindo com a organização, né? Quais são as propostas, quais são as ideias. E depois ela vai descer do palco e vai aprender ouvindo mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 EAP, dependendo do porte de cada agência, ela vai aprender. Então, num curto espaço de tempo, a quantidade de impactos, a quantidade de treinamento que se repete e a capacidade de girar essas informações dentro da organização vai ser uma coisa inusitada, talvez até dentro de qualquer organização do porte. Eu mesmo nunca vi nada igual. Mas a gente está muito tranquilo. Com a liderança que a gente já viu, que o banco demonstrou que teve com esse processo até agora, agora é a parte boa, agora é a grande festa, né? É um grande momento de partilhar isso daí. Os manuais são esses aqui, o manual, o regulamento das convenções está todo aí, todo o procedimento, desde a ambientação das agências, o equipamento necessário, cada pessoa vai receber isso daí. Tudo com o padrão da qualidade, né? Nossa. Essa é uma preocupação nossa. A gente, ao longo de todo o processo da qualidade, a gente teve como preocupação, se a gente quer falar de qualidade, tem que ter qualidade. O material, as peças, os treinamentos, os cursos, a gente procura o máximo possível. Aqui você vê um manual da comissão organizadora, cada dependência vai ter uma comissão organizadora. Se seguir isso que está aqui dentro, é suficiente. Evidentemente, cada um vai colocar algo mais, tá? Mas isso é o básico para a gente poder dar um atendimento especial aos nossos convidados, aos clientes, às pessoas que vão participar. Aqui tem um manual da comissão colaboradora, que é uma comissão... são duas diferentes. Sim. A comissão organizadora, ela é liderada pelos administradores, pelos líderes do processo. E a comissão colaboradora, a gente divide, você vai ver aqui, dá licença, a gente divide equipe de infraestrutura, julgamento e premiação, convidados e torcidas, confraternização. Então, equipes vão cuidar cada um do seu pedaço. Todo mundo sabendo o que... É até bom que não pesa muito para a equipe organizadora, sim, não arca com tudo. Né? Vamos imaginar que a comissão organizadora cuida do estratégico e a comissão colaboradora do operacional. Tá? Seria uma coisa por aí. Então, nós temos um manual da convenção, são as dicas para o administrador com relação à participação dele, à abertura, ele é o grande anfitrião dos trabalhos, ele está abrindo a agência dele para a comunidade, para os clientes, para a concorrência, para quem quiser ver esse trabalho que foi desenvolvido e que se iniciou no banco. Aqui o manual da convenção para a gerência média. Também tem seu papel, né? Exatamente, eles lideraram as pastas, né, mais de 2.000 pastas. Então, com qualquer participação deles, nessa liderança da apresentação do projeto, está tudo detalhado aí. Mas vai ficar fácil demais. É muito fácil. Acho que a gente, às vezes, tem insegurança porque nunca fez. É uma festa, como se fosse uma festa de aniversário, e tem as dicas dos procedimentos. E aqui o manual da convenção do consultor. Do consultor, aquele que é o consultor do EAP, né? Tem sido. Isso está acabando de sair agora. Fresquinho. Sim, e já está para a agência, todas as agências, todos os participantes, tem uma cópia para cada um. Muito interessante. Então a gente não espera que tenha problema com relação a isso. Bom, qual a importância de todos os EAPs inscritos no PEC serem apresentados nas convenções? Por que isso? Bom, primeiro pela questão do crescimento do ser humano, da possibilidade das pessoas deixarem de ser um número, ser apenas uma matrícula. A possibilidade da pessoa, dela ter orgulho de ter participado, que seja uma ideia mínima, uma redução no custo de um xerox, uma redução numa despesa operacional, até procedimentos que vão trazer ganhos de milhares e milhares de dólares para a organização,
o que é mais importante nesse final de século é a gente destacar a pessoa como indivíduo, a oportunidade dela ter o seu talento, a sua criatividade. Então esse é o grande objetivo. É fazer do nosso ambiente de trabalho, pelo menos de vez em quando, a extensão do jardim das nossas casas. Então, a participação de cada membro, de cada equipe no processo, na convenção, está aí também, né? Tem que participar. Né? Claro, é muito importante. Todo esse processo já aconteceu, nós já fizemos por 2 anos esse trabalho, tudo que está nesse manual já foi feito, então não tem teoria. Na verdade, quando foi feito, a gente teve o cuidado de ir registrando, documentando, fotografando, entrevistando as pessoas e pesquisando. Então, esse formato é um formato testado e aprovado dentro do banco. Com certeza. Bom, e para a realização da convenção, quais as condições ideais que um local, um auditório, uma coisa, deve ter para que a gente possa realizar a convenção nele? Com relação à convenção, é importante ressaltar que a dica que eu daria também para as pessoas, para escolher local, escolher todas essas variáveis que vão compor o evento, primeiro saber qual que é a missão dele. O que ele vai fazer? Se a gente sai, se eu digo para você, Glória, você vai fazer um evento para apresentar o conteúdo de 8 pastas. Isso é uma missão. Agora, se você sai e fala assim, Jana, vamos parar a cidade. Faz uma diferença grande. Claro. Né? E o que a gente quer é parar a cidade, a gente quer parar o Brasil. Porque a notícia ruim sai na primeira página do jornal. Né? Quando você dá prejuízo, quando você está de greve, quando você tem alguma não conformidade muito evidente, não falta espaço para poder se divulgar isso. Agora, quando você tem a oportunidade também de resgatar essas pastas aí, o pessoal que estava brincando de tentar fazer uma medição, na projeção que se fez, dá um prédio de 150 metros de altura de sugestão. Uau. Né? Quer dizer, poxa, isso é super legal. Então, quando a gente tem isso na mão, por que nós vamos botar isso na gaveta? Por que nós não vamos passar para as pessoas mostrar um pouquinho a capacidade do nosso pessoal, o patrimônio intelectual da nossa empresa, que é o grande diferencial do terceiro milênio. Né? Você falou antes, um pouco antes dos convidados. Quem são? Quem que a gente deve convidar? Bom, dentro dessa nova ótica, o que a gente precisa fazer? Se você vai parar a cidade, se você quer mostrar para as pessoas, basicamente os formadores de opinião, a imprensa, os concorrentes, né? Todo esse trabalho de promoção, de relacionamento público-social, eu acho que é hora de chamar até aquele ex-cliente, sabe? Aquela pessoa que não gosta da nossa organização. Fazer da convenção um encontro, inclusive com uma possibilidade negocial, de conquista, de aproximação. Aproximação, sim, eu acho que negocial vai acabar sendo consequência, né? Porque, no momento, eu imagino o seguinte, eu ficaria muito contente se uma empresa onde eu fosse cliente, ou um potencial cliente, me desse a oportunidade de estar lá dentro da empresa e ver o movimento pela busca da excelência. Não necessariamente, outro dia me perguntaram, poxa, mas a gente faz um projeto desse, será que não tem problema de amanhã a gente ter fila na agência e o pessoal achar? A experiência nos mostrou que não. Que nós não estamos dizendo para ninguém que o banco atingiu o nirvana, a perfeição. Claro. As pessoas elas vão encontrar no banco uma organização inquieta, uma organização de pessoas que estão lutando para sair de uma dificuldade muito grande que foi submetida a essa geração de funcionários de uma empresa centenária como o banco. Então, o que a gente tem visto por aí é que todas as empresas que estão em processo de qualidade têm suas imperfeições. Né? Todas as empresas têm suas dificuldades. E o que é importante é que haja uma demonstração que está se buscando a melhoria permanentemente. O processo de qualidade tem início, mas não tem fim. Né? Você encontra empresas no Japão hoje que procuram erro por milhão. A média de erros encontrados na indústria automobilística do Japão é de 3 erros por milhão, 6 erros por milhão. Nossa. A empresa ganhou o prêmio DEME, ela teve 3 erros por milhão, foi uma festa. Nós vamos chegar lá.
né? Entendi. Vamos. Escuta, e por que que a gente premia? A premiação do melhor EAP, tudo bem, mas por que a melhor performance, a melhor torcida, a melhor manifestação cultural? Por que isso? Faz parte dessa visão de futuro em que no terceiro milênio as empresas elas vão ter muito forte nela, muito latente nela, o coração e a mente das pessoas que nela trabalham. Então, se a gente foi treinado desde a Revolução Industrial para ser um repetidor de procedimentos padrão que foram desenvolvidos para nós e não por nós, que a gente era um mero ator do processo produtivo e agora a gente precisa passar a ser um autor, onde está essa pessoa que tem o talento para jogar futebol, para fazer uma macarronada, para tocar um violão, para escrever uma poesia? Nós queremos resgatar a plenitude de viver das pessoas dentro da organização. Não é necessário que a criatividade, o lúdico, as coisas, o talento de cada pessoa seja completamente zerado a partir do momento que ele entra dentro de uma empresa. Isso não acontece só dentro do banco. Qualquer empresa acontece isso. Então, é uma demonstração que nós precisamos resgatar a criatividade. Nós estamos na era das ideias. As ideias vão fazer a diferença daqui para frente. Então, esse trabalho faz parte dessa busca. Tá. E o hino nacional? Por que a gente tem que cantar o hino nacional na convenção? Isso é um padrão internacional, né? Eu vou te dar duas respostas com relação a isso. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, é um padrão internacional, porque é um momento de reflexão, é um momento de demonstração do trabalho, do ganho, da seriedade, porque é uma busca, inclusive, social. O banco ele é visto pelas empresas internacionais que trabalham com qualidade como uma empresa, pela sua capilaridade, que pode acelerar, inclusive, o processo de desenvolvimento do país, desenvolvendo e passando para frente essa metodologia e esse conhecimento. Tá? Então, o hino nacional, ele é padrão nas convenções de qualidade, e as pessoas vão ver que é muito legal. Emocionante, né? Eu me lembro do meu gerente, né, na agência Belo Horizonte Centro, do Fernando Barbosa, né, quando ele foi na primeira convenção, e ele não sabia que ia ter o hino, então ele entrou, aí quando a gente foi começar, né, então tem um procedimento, começou a tocar o hino. Quando acabou o hino, ele foi convidado para abrir os trabalhos, ele olhou e falou assim, já mudou o clima. E é exatamente isso que a gente sente. Quando todo mundo tem oportunidade, a gente tem orgulho do nosso país. Eu acho que isso aí, a gente tem que passar daquela época, quando a gente vê alguém com a camisa, uma roupa verde e amarela, e fala que o cara é bandeiroso. Não, bandeiroso é uma coisa... Não, mas está mudando, né? Pelo menos em clima de Copa do Mundo. Isso, a gente tem que passar isso do futebol. Né? Para o resto. Né? Você pode tocar o hino num campo de futebol, você não pode cantar um hino no lugar onde você produz, onde você trabalha. Entendeu? É por aí. Por aí. Tá? Bom, como as comissões organizadoras podem promover e divulgar o evento? Bom, eu acho que deve usar o máximo possível de cada gerente, cada administrador tem a sua limitação e a sua capacidade sua amplitude de conhecimento, de relacionamento público-social. O exercício das relações públicas vai ser muito pessoal. Eu acho que cada convenção vai ter muito a cara das lideranças, do administrador, das pessoas da própria agência, dos nossos gerentes, dos nossos executivos, de trazer os clientes, os ex-clientes. Então, todos os mecanismos possíveis, eu acho que é um motivo de muito orgulho para cada um de nós, para cada dependência, trazer para esse momento que é ímpar. Né, que imprensa, convidados. Imprensa, políticos, formadores de opinião. E eu digo mais, até quem não tem muita afinidade, muita simpatia com... Eu acho que se o cara tiver ódio, ele passa a ter só raiva. Se ele tiver raiva, ele fica mais ou menos. Se ele gostar, ele vai amar. Tem alguma dica, assim, já aprendida aí, de a gente otimizar, a gente melhorar um pouco ainda a verba que existe para a convenção, para ser utilizada na convenção? Tem macetes aí para isso? Sim, tem. Passa para a gente, então. A gente está padronizando uma verba que o cálculo é per capita, né? Mais ou menos como foi feito no dia D, de custo, e isso vai alterando à medida no andar das convenções. Nós vamos ter
cerca de 300 convenções locais e depois vamos para as regionais, estaduais, etc, etc. Mas que é preciso tomar um cuidado para não se gastar verba com coisas que a gente consegue, às vezes, por exemplo, para que você vai alugar um auditório? Você pode conseguir numa associação comercial, numa federação das indústrias, no SEBRAE, na ABB, na com seus parceiros, né? Parceiros, Tá certo. um patrocínio, uma cerveja, um brinde, um prêmio, empresas com qualidade, tudo isso faz parte do processo. Né? Tá. Uhum. Bom, e outra coisa, os critérios utilizados para julgamento da convenção, das primeiras convenções, eles permanecem nas regionais e na final, na grande convenção final? Sim, é importante que permaneça, até porque essas convenções elas vão ludicamente ser chamadas de Copa Banco do Brasil de qualidade, e então a regra do jogo precisa ser mantida até o final dessa Copa. O que vai existir é que na grande noite dos campeões, e talvez nas convenções regionais, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, São Paulo, talvez uma flexibilização um pouco maior no tempo de apresentação e na parte cênica, na parte lúdica da apresentação, porque isso, como tem menos EAP, então é possível que a gente dê uma oportunidade maior de se enriquecer o evento. Na apresentação de cada EAP nas convenções, os grupos, né, podem escolher técnicas para apresentar, para enriquecer. Que técnicas? O que a gente pode usar? Para a apresentação ficar mais atraente, mais bonita, o que a gente pode usar? Essa história é interessante, porque em 1995, quando a gente começou esse trabalho, ninguém tinha pensado nisso. Assim. Vamos fazer as primeiras convenções. A Agência Belo Horizonte Centro teve 6 convenções diárias. E aí, na primeira convenção, algumas equipes resolveram enriquecer um pouco. Incrementar. Eu me lembro que tinha uma equipe que ele vestiu de cliente, como se fosse um palhaço, porque estava tudo demorando, e foi uma coisa muito engraçada, e todo mundo riu muito. E a outra pessoa levou alguns músicos ou criança, mas era meio voluntário. Na outra convenção, você já tinha mais de 50%. Na terceira, tinha todo mundo. E isso ficou super legal. Cada um cria e acabou tendo a necessidade de ter um prêmio, um destaque para isso daí. Então, fica lúdico, porque antes da convenção, pelo menos lá na nossa agência, ninguém sabia o que era e se guardar as 7 chaves. Ah, sim, sabe? ainda tem o suspense entre as equipes e então, tudo. Agora, o macete é o seguinte, nós temos fitas de tudo isso. Isso está disponibilizado em cada superintendência, com cada NUGAC, só pedir para ter ideia do que já foi feito. Tem várias fitas de teatro, interpretando o cliente, o problema como é que era, as dificuldades, aí faz gozação ao gerente, à agência, a dificuldade. E é muito engraçado o talento das pessoas que a gente isso que eu ia dizer, que o talento vem à tona, né? Sim, tem gente que traz a família, coral de criança, tem um tanto de coisa que cada um faz de uma maneira, né? Você falou uma coisa interessante aí, tem isso nas superintendências disponível. E outro tipo de auxílio, outro tipo de esclarecimento, a gente pode buscar? Aonde que a gente busca? A orientação sempre é a seguinte: o consultor e o líder, qualquer dúvida, chega aqui para nós. Porque na rede interna da garantia da qualidade, em qualquer lugar do Brasil, se uma pergunta não souber ser respondida pelo consultor, ele passa para o líder. Se o líder não souber, ele vai passar para o núcleo de garantia da qualidade da superintendência. O núcleo de garantia da qualidade está vinculado direto, fala diariamente, com a célula da garantia da qualidade, que é aqui. Então nós temos full time, nós temos 6 profissionais, um para cada célula, o dia inteiro, cuidando de todas essas dúvidas aqui numa mesa de telemarketing. Então, chega para ele, por exemplo, Nordeste, são 9 estados, então chegam as dúvidas aqui, a gente, além de esclarecer essa dúvida, para evitar de ter que ficar repetindo o esclarecimento, na mesma hora a gente dissemina para o Brasil inteiro. Tá. Então, isso é essa rede interna, que tem mais de 2.800 pessoas, que faz a mão dupla da comunicação. A gente dissemina a informação, escuta as dúvidas, devolve as respostas, existe um diálogo permanente.
Legal. Aqui, e as torcidas? Como que funcionam as torcidas? Porque na primeira convenção, cada um torce por si, né? Isso. Mas e Exatamente. depois? Como é que fica isso? É. Ou como é que esse processo se dá aí? Essa é uma boa pergunta, porque tem agências que ainda são de grande porte. Essas agências, antes de ir para a micro-regional, ela vai ter duas fases. Por exemplo, uma agência que tem mais de 13 EAPs, se não me engano, ela não vai poder fazer uma convenção só. Então ela tem que dividir. Por exemplo, a convenção do câmbio, a convenção do atendimento, ela faz 3, depois tem um campeão de cada um, e aí sim entra a figura da torcida. Porque, imagina, quando eu estou disputando a convenção do câmbio, como você disse, a minha equipe torce por ela mesmo, porque a gente desce para assistir o dos demais, e aquela grande festa junto com os clientes, com os familiares, que é importante convidar a família, para ver o que a gente faz, né? Para ver o que a gente está construindo. E uma vez que você foi campeão do câmbio, por exemplo, automaticamente você será anunciada na convenção da agência como a representante do câmbio. Se você for campeã da agência, na micro-regional, você vai ser a representante da agência. Então, na micro-regional, seus colegas todos vão estar com camiseta, com batuque, com confete, com serpentina, com o que for. A charanga. Porque da convenção ali, ele vai partindo que nós vamos buscar o grande campeão brasileiro. E todos os gerentes, é claro, todos os colegas, todas as agências, vão querer que da sua agência saia o grande campeão nacional. Né? Legal, muito legal isso. Assim, não sei se é possível, mas um resuminho para a gente. Os pontos vitais para o sucesso de uma convenção. O que seria, assim, vamos dizer, mais sucintamente, né? O que é importante? O que é vital para o sucesso? Bom, em primeiro lugar, a tranquilidade de que não tem essa obrigatoriedade da perfeição. Eu acho que a gente é uma grande coisa de aprender a não ser perfeito. A gente tem que buscar excelência. Atrasou uma coisinha aqui, atrapalhou um pouquinho, mas está excelente. E girar sempre o PDCA. Ou seja, acabou a primeira convenção diária, é preciso que os problemas não sejam escondidos. A própria convenção é uma lição para nós. É evidente que em 381 convenções deve ter alguma não conformidade. Que os líderes, os administradores, os consultores façam uma reunião no mesmo dia ou logo após a convenção, no dia seguinte, listem todos os problemas encontrados, porque na outra semana nós teremos a convenção da agência ou a micro-regional para evitar que aconteça aquilo. Por exemplo, um convidado importante que ninguém soube que ele estava lá. Né? Então, bom, olha, ação corretiva. Alguém na porta anotando. Checklist. Então a gente vai aprendendo fazendo. O que a gente brinca, e a gente fez isso quando em 95 e 96, é que uma convenção é sempre o rascunho da próxima. E é cada vez melhor. Né? De forma que quando a gente chegar na grande noite dos campeões, a gente já tenha toda essa bagagem, toda essa experiência, toda essa energia capitalizada. Uma outra coisa que eu acho que é legal também, que é uma dúvida, né? As pessoas têm perguntado. Pô, mas uma ideia que a gente teve numa agência, eu estive em São Paulo ontem e estava vendo lá na superintendência algumas cartas de gerentes, quando ele fala, olha, nós aumentamos a renovação de cheque especial de 1,5% para 39%, reduzimos o prazo de abertura de conta de 11 dias para 3 dias. Então tem muitos ganhos. Você, mas 11 dias para 3 dias, a gente comentava. Se fosse 11 dias para 10 dias, já era ótimo, né? É muita redução. Como é que o resto do país, né, essa é a grande pergunta que se faz, vai saber daquele EAP? Então, é importante as pessoas não se preocuparem, porque todos esses EAP, eles vão ser colecionados, eles vão ser agrupados por unidade, por área, e as melhorias vão ser passadas para as unidades gestoras. Por exemplo, os EAP todos de seguridade chegarão ao conhecimento da seguridade por etapa, que a seguridade, o varejo, a crédito, a controladoria, todas as áreas, recursos humanos, estão buscando sugestões, está todo mundo no banco buscando solução. Eu não tenho dúvida que todas as pessoas na sua organização estão querendo melhorar. Isso eu não tenho dúvida. E isso vai ser um grande manancial de informações, né?
Você diria que assim, você ter certeza, ter consciência de que aquilo que você está fazendo tem continuidade. Sim, além de já ter... Vai chegar em algum Isso. lugar, né? Além de já ter promovido o ganho na sua equipe, sim. isso pode... Veja bem, imagina uma ideia que dê um ganho de R$ 1.000 por mês para uma dependência, vamos supor. Se você multiplicar isso por 12 meses, você vai ter um ganho de R$ 12.000 ao ano. Se você multiplicar isso por 1.000 agências, você tem 12 milhões de dólares. Sim. 24. Então, o banco, por ser tão grande, uma ideia que seja possível ser implementada em todas as agências. Evidentemente, existem questões regionais, por vocação da própria dependência, demanda de determinados produtos. Isso vai ser analisado pelo gestor do produto. Tá? Mas uma vez aprovado, uma vez definido, isso será um ganho absurdo para a organização, que vai permitir que a gente esteja mais fortalecido, mais tranquilizado. É como se a gente tivesse um telhado cheio de telha quebrada, cheio de goteira, né? E que a gente tem que... a gente está sempre tirando a água do chão, botando balde para todo lado. Em vez de consertar o telhado. A gente, além de tirar a água do chão, a gente tem um momento que tem que subir no telhado e trocar a telha, e às vezes a goteira continua, você tem que fazer uma medição de por onde a água está passando, que horário que chove mais, para você depois definir. Se isso der certo numa casa, pode ser que dê certo nas 4.000 casas dos seus vizinhos, que podem estar com as mesmas goteiras. Né? E essa é uma grande... Essa é a grande lição. Acaba todo mundo ajudando todo mundo. Acho que é um grande pacto entre a direção geral e as agências. É uma grande busca de melhoria sempre. Aí fecha o ciclo e a gente vai sempre buscando melhoria. Né? Tá. E para encerrar a nossa entrevista, talvez, não sei se você teria mais ainda alguma coisa, você tem algum recado para os participantes, para os funcionários que estão envolvidos nesse trabalho? Sim, o recado que eu posso passar é que todas as pessoas que eu conheço, o meu próprio testemunho, é um processo de crescimento muito grande. Independente de tudo, até agora nós falamos da organização, Sim. Mas é uma relação ganha-ganha. A gente passar por um processo desse, a gente aprender uma ferramenta nova, uma maneira de olhar o mundo de outra maneira, isso nunca mais a gente deixa de fazer. É bom para a nossa casa, é bom para o nosso dia a dia. A gente passa a trabalhar com ferramentas estatísticas, com padrão, sabe? Então, se você muitas vezes vai na faxineira da sua casa, né, em vez de você estar sempre tendo estresse com ela, porque não fez isso, não fez aquilo, não custa um dia você chegar com ela, medir o tempo que ela gasta para lavar, para encerar, para passar, combinar com ela e contratar de 8 às 10, você faz isso, 9 às 8. Então, isso é um ganho para todo mundo. Ela vai ter menos estresse, porque ela sabe que ela dá conta de passar a roupa da sua casa em 2 horas. Ouvir o que ela tem a dizer, ela do trabalho que ela executa, né? Ensinar para ela fazer isso. Então a gente acaba sendo feliz. A gente acaba tendo muito menos área de atrito. Eu tenho visto... Sofre menos, né? Eu não conheço uma pessoa que tenha completado o ciclo, que tenha compreendido todo o ciclo da qualidade, que seja contra. Né? Eu acho que tem muito mito, tem muito... muitas vezes até por formas atravessadas, ou formas não tão felizes de disseminação das ferramentas, tem assustado um pouco as pessoas. Teve um momento no Brasil inteiro, em várias empresas, onde não teve o cuidado de dar um colo para a pessoa, para ela ter a oportunidade, de dar uma chance à qualidade, de dar uma chance à paz. Então, eu acho que isso é uma busca pessoal. Se no futuro nós vamos ser uma empresa, né? Se a gente vai acabar tendo uma missão, uma visão, um negócio, o que a gente veio fazer aqui, por que não pautado numa metodologia tão nobre, uma metodologia que estimula a inteligência, uma metodologia que nos deixa inquietos, que nos deixa sempre querendo mais, buscar erro por produto, por dezena, por centena, por milhão, por bilhão, por trilhão. É essa que é a mensagem. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado, Glória. Beijão e vamos esperar o grande sucesso aí dessa Vamos lá, galera. até as próximas convenções. Tchau.